A igreja de Tiatira estava envolvida com corrupção moral e espiritual e o falso profetismo. Nós encontramos essa referência em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 18 a 29. Então, essa igreja, o contexto histórico e espiritual que ela estava vivendo, né? Ela era uma cidade industrial, conhecida por suas guildas comerciais, onde os trabalhadores eram frequentemente obrigados a participar de rituais pagãos. Então, ela estava submersa no paganismo, essa cidade. Então, a igreja, ela enfrentava problemas com uma figura feminina que tinha características de Jezabel. Lembra de Jezabel, a rainha casada com o rei Acabe, nos tempos antigos, né, de Israel, e ela matou os profetas do Senhor. E ela aborreceu fortemente a Deus, levantando altares aos seus deuses, né? Então, nós vemos que a Jezabel, ela levou muitos à idolatria. Exatamente essa figura que está presente na igreja de Tiatira. Essa figura feminina que aqui está dizendo representa esses falsos ensinos e a sedução ao pecado. A igreja de Tiatira fala muito em relação a uma liderança. A liderança da igreja, uma liderança que tem um comportamento manipulador, uma liderança que leva as pessoas a cometerem pecados sexuais. Olha que coisa terrível. É uma liderança que gera essa promiscuidade no meio dos jovens, essa sedução, pecados ligados à prostituição. Não só física, mas também a espiritual, porque Tiatira está ligada ao espírito do engano. O Espírito Santo não está trabalhando nessa igreja, não está podendo fazer a obra, mas o espírito do engano está. Então, os irmãos estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa igreja estava submersa em heresias. Olha o que o Senhor continua dizendo. A figura de Jezabel, ela representa líderes ou influências que levam outros ao pecado e à idolatria. Jesus condena essa prática e chama a igreja ao arrependimento. Ou seja, ele está chamando os líderes e aquelas pessoas que ensinam, que têm muita responsabilidade na igreja, para tomarem cuidado, para não ensinarem coisas falsas, porque isso vai levar muitos ao erro e ao inferno. Jesus disse, né, sobre o julgamento severo a essa igreja. Ele adverte que lançará no leito de sofrimento aqueles que não se arrependerem. Ele também ameaça matar os filhos de Jezabel, né, os frutos, o resultado dela, que pode também ser entendida pelos seus rebentos, as suas filiais, a quantidade de igreja que está ligada a essa igreja. Olha como é que é profundo o entendimento, indicando consequências sérias para o pecado. Mas dentro dessas igrejas sempre tem um remanescente. Tem um grupo que, mesmo com muita dificuldade, eles ali são elogiados pelo Senhor. Bem, o Senhor, ele faz promessa aos fiéis. Ele diz que aos que permanecerem fiéis dentro dessa igreja, Jesus promete autoridade sobre as nações e o direito de governar com ele. Olha que interessante. Esses crentes que fazem parte, né, de igrejas nesse aspecto, né, da igreja de Tiatira, o Senhor está dizendo que se vocês forem fiéis, diante de tudo que vocês passaram, vocês vão governar, vocês vão liderar, vão ser os verdadeiros líderes. Jesus promete autoridade sobre as nações. Essa é a referência ao papel dos santos no reino milenar. Então vai governar com ele. E o que essa igreja fala conosco hoje? Tiatira serve como advertência contra lideranças que desviam pessoas da verdade bíblica. Esse é um dos focos mais importantes quando nós vamos tratar sobre a igreja de Tiatira.
Mostra também a importância de resistir à sedução do pecado, mesmo quando isso significa ir contra a cultura dominante. Nós somos influenciados, espreitados, né, pela cultura que está no nosso país. Mas o crente precisa olhar para a cultura do reino de Deus. É um padrão mais elevado, um padrão profundo de santidade, requer renúncia. É isso que o Senhor quer que os crentes observem, eles vivam, eles sejam santos em toda a sua maneira de ser e fujam desse tipo de ensino, né, de comportamentos que levam os irmãos ao erro, ao engano, à perdição. Olha que essa liderança é uma liderança corrupta. E mesmo assim pode ter cristãos genuínos que estão ali dentro da igreja. Porque o Senhor Jesus, ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça, ele é o que guia a igreja. Então ele tem, né, as 7 estrelas, que são os anjos, os líderes dessas igrejas, na palma das mãos. É ele que tira os líderes, é ele que coloca os líderes. Então a igreja precisa ficar em paz com o Senhor, porque ele vai agir em favor do seu povo, que muitas vezes passa tantas opressões por conta de lideranças assim, de pessoas que entram e ficam até juntas da liderança. Eles não são nem a liderança maior, mas ficam ali juntos dessas lideranças influenciando, né, o comportamento, levar ao comportamento errado. Então o Senhor, ele vai agir no seu tempo, mas aqueles que se mantiverem fiéis, o Senhor faz promessas. E grandes são essas promessas. Governar com Cristo é algo grandioso, algo maravilhoso. E isso ele só vai dar àqueles que forem fiéis a Ele.